Olá, alunos! Vamos estudar? Aproveite o conforto do seu lar e vamos ao conhecimento. O conteúdo abordado hoje é sobre interpretação textual. Iremos falar do conceito, dos tipos e como melhorar a interpretação do que ouvimos, do que falamos e do que vemos. Iniciando com a definição de interpretação. No material, diz que interpretar é mais do que entender o que o texto quer dizer, ou seja, vai além, significa você extrair e ou refletir sobre as ideias contidas nele. Em princípio, os estudiosos eles fazem uma diferença entre interpretar e compreender. Compreensão é quando você entende o que o outro diz. Interpretar já é analisar o que você entendeu do que foi dito, né? Do que foi escutado ou visto. Então, interpretação, o conceito é isso, é você refletir sobre o que você está ouvindo, vendo e lendo. A interpretação, ela não é só de texto escrito, tá bom? A interpretação, ela pode também ser de um texto falado e de um texto por imagem. Mas antes do que é o texto? O texto, ele é definido como uma unidade de sentido, produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, basicamente, o texto ele é um conjunto de frases que tem como objetivo a comunicação. Então, se é para me comunicar, é necessário que o outro entenda e reflita sobre o que eu estou dizendo. Vamos aos tipos. Temos a seguinte classificação. O texto ele pode ter uma interpretação subjetiva e uma interpretação objetiva. Qual é a interpretação objetiva? Em que consiste? Consiste quando nós lemos um texto, ouvimos um texto, né, e todos chegam à mesma conclusão. Por quê? Porque é objetivo. Não é, eu achei isso e você achou isso. Imaginemos, eu entrego um manual para o aluno A e entrego o mesmo manual de uma bicicleta para o aluno B. Então, ambos detêm o manual, eles precisam ler o manual e fazer a montagem da bicicleta. A interpretação deles ela tem que ser objetiva. Todos devem chegar à mesma conclusão. Por quê? Porque se eles não entenderem da mesma forma, um pode montar de um jeito, colocar uma peça errada, ou pode nem chegar a montar. Como exemplo, tem aqui um texto, ele é um texto referencial e a interpretação dele é objetiva. A área da eletroeletrônica industrial é visada por quem busca um leque de opções dentro da indústria, podendo atuar em fábricas automotivas, alimentícias, químicas, entre outras. Então, esse aqui é um texto que não encontramos a subjetividade, a particularidade de ninguém. É um texto que ele expõe a realidade de forma objetiva. Logo, a sua interpretação tende a ser objetiva. Em contrapartida, nós temos a subjetiva, que é uma interpretação muito pessoal, muito particular, depende da pessoa, de pessoa para pessoa. E a nossa interpretação ela vai ser norteada pelos nossos valores, nossas crenças e nossos conhecimentos. Eu entrego uma música para o aluno A e a mesma música para o aluno B. Não necessariamente ambos terão a mesma interpretação, porque um pode achar uma coisa, outro pode achar outra, embora a música ela tenha um tema ali que foi expressado.
temos como exemplo aqui uns versos, né, de um poema de Olavo Bilac, que diz assim: "E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas." É um texto muito subjetivo. Pergunto: o que tu entendeste? Ah, professora, eu acho que ele quis dizer isso. Aí o outro: ah, eu acho que ele quis dizer isso. O outro: não entendi, foi nada. Então, temos aí a variedade, a possibilidade de interpretações. Para a área de vocês, né, teremos o enfrentamento dos textos, né, objetivos. Então, para quem está fazendo eletroeletrônica, mecânica, informática, pegou o manual, por exemplo. A interpretação desse manual, ela é objetiva. Todos devem chegar no mesmo entendimento. Como é que eu faço para melhorar a minha interpretação? A primeira coisa é você ter hábito de aquisição de conhecimento. Nós falamos ontem, uma fonte de conhecimento é a leitura. Aí existem outras formas, há outras formas de conhecimento. Você pode acompanhar aqueles programas que levam os especialistas para discutir sobre determinados assuntos. Então, você está ouvindo e vendo, né? Então, existem N possibilidades de aquisição do conhecimento. Eu, particularmente, sou fã número 1 da linguagem, da leitura. E completo com vídeos, né, documentários, rodadas. Então, mas o meu predileto, a minha fonte predileta de informação é a leitura. Então, a leitura, ela vai proporcionar conhecimento para você. E esse conhecimento vai fazer com que você entenda, né? Leia uma coisa, eu já sei alguma coisa sobre isso. Aí fica mais fácil a interpretação, o entendimento, a compreensão do que você está lendo, ouvindo ou vendo. A leitura, e um outro caminho, né, é um vocabulário. Nós precisamos ter um léxico amplo, nós precisamos ter um vocabulário maior. Eu preciso, né, pegar palavras, buscar os significados e a utilizá-las, porque senão eu vou esquecendo. E nunca esquecer que um vocábulo, ele pode ter um significado ou pode ter vários significados. Pode ter o seu significado denotativo, que é aquele que está lá no dicionário, como também pode ter um significado figurado. E aí ele vai demandar um outro ou vários sentidos. Em relação ao vocabulário, é entender o significado de cada palavra no contexto em que ele está sendo inserido. Vamos ver essa tirinha. Ele tem uma plaquinha e na plaquinha está escrito: vendo pôr do sol. Alguém pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele grita: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, né? Então, ele estava referindo-se ao vocabulário vendo do verbo ver, né? Olhar, apreciar. A outra pessoa leu a plaquinha e entendeu que seria do verbo vender, né? Como eu estou vendendo o pôr do sol, aí quanto custa? Então vejam que a mesma palavra vendo, o mesmo vocábulo, demandou significados diferentes. Então é importante não só ter um vocabulário amplo, mas é necessário conhecer as variações de um mesmo vocábulo. Como exemplo, eu trago para vocês a seguinte frase:
O guarda a recebeu na portaria às 20 horas. Destaquei a palavra portaria. Nesse contexto, lembrando que o vocábulo ele vai ter o seu significado dentro do contexto onde ele está sendo inserido, nesse contexto, portaria se refere a local de identificação, de recepção das pessoas. Então, nós temos aqui uma recepção, uma portaria. Então, ele descreve a situação. Qual a situação? Que o guarda, o recepcionista, a recebeu aonde? Na portaria, às 20 horas. Interpretação objetiva. Todos vocês que estão ouvindo aqui a gravação entendem da mesma forma. Aí uma outra frase, outro texto aqui. O guarda recebeu a portaria às 20 horas. O que tu compreendes dessa frase? O guarda recebeu a portaria? Que ele trocou de turno? Não sei. Tá? Então, qual é a proposta que eu trago para vocês? Que vocês pesquisem o significado da palavra portaria e o explique nos contextos citados no slide anterior, slide que eu acabei de mostrar. Portaria. Bom, fica a proposta aí para vocês. Tenho certeza que na sala há pessoas que conhecem outro significado de portaria, né? Mas para quem não conhece, vai lá e encaixa aqui, ó. Vai pegar o significado, aí vai colocar a resposta aqui. O que quer dizer essa portaria? Pesquise os vários significados de portaria. Aí ele vai te dizer local, e o outro qual é? Então, adiantando, né, será um documento, é um documento específico. E aí vai fazer sentido. Se eu colocar aqui já documento, já começa a clarear, já começa a ficar compreensível. O guarda recebeu o documento às 20 horas. Mas aí que tipo de documento é chamado de portaria? Pesquise. Além do teu hábito da leitura, além de eu ter um bom vocabulário, porque quando eu me deparar com aquela palavra, compreendê-la, outro caminho necessário para melhorar a minha interpretação é ter conhecimento da gramática, é entender as regras gramaticais. Aí eu não preciso explicar, estou lendo uma frase e aí eu digo, isso daqui é uma oração subordinada restrita de gerúndio. Não é isso, é entender as regras gramaticais básicas, entender o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um complemento. Entender também, por exemplo, regras de acentuação, regras de pontuação, que é o caso da frase desafio. Tem essa frase aqui, ó. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Ler novamente. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Como assim? Eu não entendi. É claro que nós não vamos entender, porque essa frase ela está sem pontuação e a pontuação ela trabalha na significância também. Quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso uma interrogação. Né? Quando eu quero enumerar, por exemplo, eu posso usar os 2 pontos. Então, tem um sentido específico cada pontuação. E aqui não tem pontuação. E aí o desafio para vocês é tentar pontuar. É só questão de pontuação. Não tira palavra, não põe palavra. É só questão mesmo de pontuação. E aí vocês vão ver que como a pontuação, né, ela altera o significado. E pontuação é gramática. Inferindo, eu preciso ter um conhecimento de gramática para poder interpretar. Então, ele lê muito bem, ele lê rápido. Ler rápido não significa que é ler bem. Ler bem é eu respeitar a pontuação e entender, né, e interpretar o que está sendo dito, falado, né, ou visto. Um outro meio
que devemos ter muito cuidado é a questão do raciocínio lógico. Na hora de interpretar, eu preciso pensar de forma lógica. Eu preciso estabelecer a relação lógica entre as frases, entre as premissas. Como assim? Se eu digo para vocês que eu não posso... Se eu digo para vocês que eu estou com muita dor na cabeça, aí alguém pergunta, por quê, professora? Aí eu digo, porque eu não bebi água o dia todo. Ué, dor na cabeça e não beber água, será que existe uma relação lógica entre essas informações? Se você não tem esse conhecimento, você vai dizer, égua, sério, nada a ver. Agora, para quem tem esse conhecimento, vai dizer, eu também, professora, eu preciso de água. Né? O nosso cérebro, ele é constituído de 80% de água, 85%, eu não lembro a porcentagem. Então, quando você deixa de passar o dia todo sem beber água, isso pode levar ao sujeito a ter dor na cabeça. O meu é certo. Quando eu saio e não tenho possibilidade de ir ao banheiro, por exemplo, eu não bebo água, porque eu vou precisar ir ao banheiro. E aí eu já sei que no final da tarde eu vou ter essa dor de cabeça. Então pesquisem sobre o assunto. Por quê? Porque a base para estabelecer relação lógica entre uma informação e outra é o conhecimento. Então, quando eu estou lendo alguma coisa e eu não consigo estabelecer essa relação lógica entre as informações, eu digo que não faz sentido. Tá? E aí eu trouxe essa proposta aqui para vocês. Um texto, ele está recortado, está adaptado. O nome desse texto é Viva o Chocolate. E aí eu coloquei 2 trechos, um trecho na cor vermelha, outro trecho na cor preta, tá bom? Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram que o chocolate faz bem à saúde. E aí você lê isso, aí você diz, nossa, então, poxa, legal, como assim? Não faz sentido. Aí ele vai estabelecer a relação lógica. O estudo apresentado na Associação Americana para o Avanço da Ciência sugere que o consumo moderado, senhores, moderado, de chocolate amargo, não é qualquer chocolate, pode evitar infartos. Qual é a relação lógica? O segredo estaria relacionado com uma substância chamada flavonoide, facilmente encontrada em frutas e vegetais. Não precisa comer só o chocolate para você ingerir o flavonoide. O que o flavonoide faz dentro do nosso organismo? Ele é capaz de combater os radicais livres que estão por detrás do entupimento das artérias. Olha que bacana! Eles funcionam como potentes filtros sanguíneos, diminuem a formação de placas de gordura, transformam o colesterol ruim, que é o LDL, em substância que favorecem o bom funcionamento do coração. Ah, tá, entendi. Entenderam? Conseguiram estabelecer? Então, por que o chocolate faz bem à saúde? Porque ele tem um elemento chamado flavonoide, e esses flavonoides têm essa capacidade, né, de funcionar como um filtro sanguíneo. Então, agora faz sentido. Então, por isso que, para eu interpretar certas informações, eu preciso estabelecer sentido entre as informações. E aí entra o conhecimento. Onde eu posso adquirir conhecimento? Através da leitura e através das outras fontes, né? Há inúmeras fontes, para quem não gosta de ler. Embora, né, eu sou fã da leitura. E aí, como desafio, eu trouxe aqui para vocês. Há uma relação lógica entre essas informações? Trouxe o texto da Dilma Rousseff. Eu acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. E aí?
Há um raciocínio lógico? Há uma relação lógica entre essas informações? É com vocês. Você conseguiu responder ao slide? Analise a frase da nossa ex-presidente. E para finalizar, eu trouxe esse link aqui de uma matéria, ela é uma matéria recente, que faz uma abordagem sobre o tema interpretação, dizendo que um dos maiores problemas do estudante brasileiro é a interpretação. E isso compromete muito o entendimento lá das questões do Enem. Então, a matéria está direcionada para isso.